Acho que a única história que eu tenho pra contar de oração é de uma vez que eu tava na igreja e tava na hora da oração intercessória e meu pai não tinha ido na igreja. E na oração mesmo eu tinha pedido pra que meu pai passasse a ir mais na igreja com a gente, tá? Porque tinha tempo que ele não tava indo. E depois da oração, assim, o pastor começou a pregar e depois de uns 2 minutos meu pai apareceu na igreja. Oração eu acho que É falar com alguém. que é falar com alguém que orar, mas melhor falar com Jesus. Nós conhecemos é português, mas existem vários outros termos na Bíblia para oração, né? E entre eles, por exemplo, a palavra tefilá em hebraico, que quer dizer que é uma palavra que é traduzida comumente para oração. Mas a oração é bem simples, não existe nada complicado, é falar com Deus. E o que dá pra falar com Jesus na oração? Pode falar qualquer coisa de bom. Qualquer coisa de papo bom. Pode falar sobre o alimento. Pode falar sobre o alimento? O que mais? Pode falar sobre a comida, sobre as frutas. O que mais? O jardim. Sobre o jardim. Sobre as borboletas. Sobre a cenoura. Sobre as abelhas. Sobre a colmeia. Sobre a natureza. Pelo arco-íris, pelas nuvens, pelas abelhas, pelos animais. Pela vida? Pela vida também. É mesmo? E pelo coração. Deus, devido à nossa situação atual, como seres humanos, pecadores, nós não podemos ter acesso direto a Ele. Estar na presença dEle, vê-lo, falar com Ele pessoalmente, não é? Como era o plano dEle quando Ele criou o ser humano. Mas Deus então deixou alguns meios para que Ele se tornasse realidade na vida das pessoas. Um meio poderoso é a Bíblia. Através da Bíblia, Deus fala com a gente, não é? E a resposta para estabelecer o diálogo é o ser humano falar com Deus. Olha, como começa a oração é fechar a mão e o segundo é fechar os olhinhos. Terceiro, falar tudo para Jesus, que é de sábado. Então como é que é? Faz uma oração por mim. Querido Pai que está nos céus, obrigado por esse dia. O Avô nos abençoe. Desculpe nossas dívidas. Da minha professora, que estamos aqui muito bem. Em nome de Jesus, amém. Episódio de hoje: há muito tempo educamos, formamos várias gerações e incentivamos os seus sonhos. Sonhos que se tornaram realidade. Escolha você também o seu futuro. Invista na educação adventista. Aqui oferecemos educação de qualidade com ênfase no aprendizado significativo. Venha realizar os seus sonhos. Oração, segundo sua definição gramatical, é uma frase ou pedaço dela que contém um verbo. É o verbo que apresenta o sujeito e o predicado. A razão de existir da oração é sempre a ação. Sem ela, tudo mais não passa de substantivo. É o verbo que torna a frase forte. É ele que caracteriza a oração, pois expressa a vontade e deixa explícita a necessidade. Palavra e pessoa, eis a gênese da oração. A partir disso,
um universo de possibilidades na construção de signos, figuras e fonemas que tornam possível a comunicação. Como é que fala com Jesus? Orando! É mesmo? E como é que faz oração? Assim, olha, papai do céu, obrigado por esses dias. Em nome de Jesus, amém. Entendeu? O ser humano, ele nasce com uma necessidade de se colocar em contato íntimo com o Criador. Essa necessidade nem sempre é identificada com a oração. Mas à medida que o ser humano vai crescendo, vai tomando consciência de que a oração é o meio por excelência em que esse contato ocorre, o ser humano vai conseguindo definir que a oração é esse meio de falar com Deus. O primeiro diálogo do ser humano com Deus é em Gênesis 3, quando o homem cai. Deus faz pergunta, o homem responde. Esse é o primeiro diálogo que aparece na Bíblia, né? Não que eles não tenham conversado antes, né? Não que não tenham, pelo menos registrado ali. É a primeira vez que o homem fala, mas não é. Ele faz um cântico de louvor, mas é para agradecer a Deus o presente que ele deu da esposa, da companheira, né? Mas o primeiro diálogo mesmo, no sentido de conversa com Deus, mas não foi feito no formato de oração, foi feito no formato de um diálogo onde Deus aparece e eles conversam. Mas eu acho que Abraão é onde nós temos mais detalhes assim desses diálogos com Deus. Há um Deus agora que ele não vê mais, como aparece lá em Gênesis, não é? No início de Gênesis com Adão, mas é um Deus que ele conversa, não é? E inclusive a primeira oração foi uma reclamação. Eu acho que por muito tempo nós colocamos a religião numa gaveta de saberes, colocando a religião como mais uma gaveta entre vários outros conhecimentos, e nós nos esquecemos que o ser humano, especialmente no ambiente educacional, estamos falando da infância, da adolescência ou da juventude, né, início da fase adulta, as pessoas estão procurando o sentido das coisas. Então, eu acho que a oração, além das respostas prontas, dos versículos bíblicos que a gente às vezes sabe de cor, dos textos que nos inspiram a definir, a oração é uma ferramenta indispensável hoje em dia para nós entendermos por que nós estamos aqui, aonde nós queremos chegar. E a oração nos indica que a resposta para isso não está em nós mesmos, não está na sociedade, não está nem mesmo, é algo que extrapola até o alcance da educação. Está em se relacionar com Deus. Então, eu acredito muito na oração porque ela preenche lacunas que a ciência não consegue preencher, a educação não consegue preencher. Eu acho que quanto mais cedo o aluno entender essa necessidade existencial e como a oração pode supri-la, eu acho que quanto mais cedo ele entender isso, ele vai ter entendido então por que nós oramos. E por que a oração deve estar presente em todos os momentos da vida, até mesmo no ambiente educacional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Quem sabe o que é oração? Falar com o papai. Quem é o nosso papai? Jesus, muito bem. No início do ano, muitas crianças, chegam sem saber orar. Muitos nem conhecem as histórias da Bíblia. E quando eles chegam aqui, nós primeiro ensinamos quem nos deu a vida, tudo que Deus nos deu, como Ele é importante para nós, para aí então começarmos a fazer a oração. E na oração eles aprendem que eles podem pedir, eles podem agradecer, eles podem simplesmente conversar como a gente conversa com um amigo. Então, a oração para nós aqui na escola é muito importante. E nessa idade, nos pequenininhos, é que fica mais evidente, que a fé, mesmo nas crianças, é o que mais ajuda na vida adulta. Quando eles crescem, é que nós vemos os frutos que nós plantamos aqui, porque eles são a semente. Para mim, um dos maiores desafios do professor, seja em qualquer nível, pode ser um nível médio ou um nível superior, é agregar significado e relevância ao conteúdo que ele transmite em sala de aula.
Para mim, esses são os maiores desafios do professor nessa geração, nós chamamos de geração Y ou pós-moderna, como você quiser definir essa nossa juventude. É agregar à sala de aula significado e relevância. Então, oração, se ela é feita no ambiente educacional apenas para cumprir tabela, apenas como mais um requisito acadêmico, como há uns 15, 20 anos atrás nós tínhamos educação moral e cívica e tínhamos que cantar o hino nacional. Se é apenas um requisito, uma norma, uma formalidade, isso não agrega significado e logo não é relevante na vida do aluno. Porque às vezes a gente fica assim pensando que oração tem que ser aquela fórmula fechada de louvor a Deus somente, onde o ser humano só faz a repetir, não é? Ou somente alguns momentos ali que o homem expressa de maneira, vamos dizer assim, de maneira muito já montada, como ele deveria falar com Deus. Se sair a partir daí, chega ao ponto do desrespeito, Deus não vai ouvir. Mas não, na Bíblia tem várias orações que são reclamações, vamos reclamando de Deus, e Deus dialoga com eles, fala, não, tudo bem. Qual que é a sua reclamação? Qual é o problema? Vamos conversar, não é? É interessante isso, que Deus, ele nunca... não há reação na Bíblia quando isso acontece, do homem reclamar de Deus e Deus reagir negativamente, não. Ele diz, vamos dialogar, vamos conversar, qual é o problema? A oração, para a gente responder essa questão, a gente tem que pensar que a oração, ela não tem uma fórmula. A oração não pode ser engessada numa fórmula, ou então a gente cairia na ideia medieval da reza, né, que é repetir. O próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, ao ensinar o Pai Nosso, ele não deu ali uma reza, uma fórmula intrincada, uma fórmula fechada, mas ele estabeleceu parâmetros da oração. A oração começa com o reconhecimento de quem é Deus, a exaltação, o louvor da sua glória. Ela passa a seguir a uma gratidão, uma postura de gratidão por tudo aquilo que ele tem feito. E por fim, ela termina suplicando, pedindo a companhia, a presença desse Criador e desse Redentor a cada momento. Então, embora ela tenha diretrizes, embora a Bíblia dê diretrizes para a oração, ela não tem uma fórmula. Isso nos leva a crer que a oração, ela pode ser ensinada no que diz respeito a princípios, no que diz respeito a exemplo de quem está próximo à criança. O exemplo para quem está vendo a pessoa que ora. Mas a oração é uma experiência individual. Cada um deve ter a sua experiência de oração com o seu Deus. Testar, examinar, provar algo ou provar de algo é demonstrar a verdade, a realidade, a autenticidade de alguma coisa através de fatos e da razão. Provar é experimentar por si mesmo, é verificar com os sentidos, mãos, olhos, ouvidos. E é por isto que provar, prover e provir tem muito a dizer sobre a noção de perceber, de receber, de resistir. Prover-se de algo implica em prová-lo. Provar algo de nada aproveita se não houver provisão e abastecimento de conhecimento. E por fim, é na prova que a providência é comprovada. Muitos têm contato com a oração a primeira vez aqui na escola. Eles vêm de famílias que às vezes frequentam pouco a igreja que pertencem, outros nunca foram à igreja e alguns chegam e não sabem nem o que é a oração, não têm este hábito. E na escola, aos pouquinhos, vão adquirindo isso. E nós ouvimos dos pais depois relatos nas reuniões de pais e mestres que os filhos estão orando em casa, antes das refeições, na hora de dormir, quando vão fazer uma viagem. E aí é importante que nós temos esse feedback de que todo dia um pouquinho faz a diferença na vida dessas crianças. Meu nome é Ivandro, estudo no Colégio Adventista, tenho 13 anos. Ivandro, conta pra mim onde você aprendeu a orar e como é que você aprendeu a orar? Foi aqui na Escola Adventista de Botafogo. Aprendi aqui na escola com a tia Maria, na época lá de baixo. Quanto tempo? Tem uns 9 anos, né? Acho que uns 9 anos por aí. A gente faz culto todas as manhãs, é bom a gente falar um pouquinho sobre Deus. Fazer pra gente ficar com a mãozinha assim e pedir para Deus. A oração, para mim, ela é fundamental, né, no processo de ensino-aprendizagem por vários motivos. Eu poderia dizer vários motivos pelos quais a escola deveria orar.
E a escola deveria orar muito mais do que uma simples manifestação da sua identidade confessional. Ela devia orar muito mais do que um simples cumprimento de um rito cotidiano do cristianismo. A escola devia orar, uma das razões, por exemplo, porque ao orar, a escola está definindo o que ela entende por educação. É possível perceber que há hoje, sim, algumas controvérsias, a gente poderia dizer assim, em relação ao orar em sala de aula. Há muitas vezes uma postura de indiferença ou, em outros casos, uma postura de resistência e de rejeição, e que chega até ao combate, que chega até a uma postura contrária, de combate ao orar em sala de aula. Eu diria a você que, na minha percepção, nos poucos anos que eu tenho convivido em sala de aula, eu percebo que a maior parte dessa resistência, dessas controvérsias, decorrem de uma concepção equivocada a respeito do termo proselitismo. Eu já conheci algumas escolas, a maioria delas não confessionais, e professores que trabalham em escolas não confessionais, que acreditam que a oração, a fé como um todo, mas a oração como expressão da fé, um grande elefante branco em sala de aula. Então, eu conheço muitas escolas e muitos professores que, por iniciativa própria ou por uma política, né, uma filosofia da instituição, excluem o tópico religião da escola, de sala de aula, e inclui uma manifestação da religião que é a oração, né? Mas eu acredito que esse não é o caminho. A religião, a religiosidade, a espiritualidade, essas manifestações, né, de fé, elas fazem parte da natureza humana, sempre fizeram. Em todas as civilizações existem expressões de fé, existe crença. E existem rituais que expressam essas práticas. A oração, a prece, a reza é uma ferramenta, um ritual quase que universal. Mas então por que tamanha estranheza, tanto medo e preconceito para com algo que deveria ser tão natural? Será uma falha de comunicação? Será a má interpretação do propósito da oração que faz lembrar obrigação, cerceamento de liberdade e imposição? O primeiro sentido do termo proselitismo é o próprio termo em si. A própria palavra, o termo proselitismo, se você for estudar a etimologia do termo, ele vem do grego proselitos, que é fazer prosélito, que é fazer um crente, que é tornar alguém que não era um cristão. Ou seja, tornar alguém que não era adepto ao cristianismo. Mas esse termo, ele foi acrescido de um outro termo grego, que é o ismos, né? Que é proselitismo. O termo ismo já pressupõe o exagero. Então, o próprio termo, a etimologia do termo proselitismo, indica você tentar tornar alguém discípulo de Cristo de forma exagerada, de uma forma que o próprio Senhor Jesus não fez, de uma forma intolerante a uma eventual negativa da pessoa, uma eventual rejeição da pessoa. Acontece que, no ambiente pós-moderno que a gente vive, os termos que eram até então tecnicamente usados de forma correta, acabaram sendo substantivados, ou seja, se tornaram termos com sentido próprio. Então, proselitismo hoje se tornou um sinônimo, para a grande maioria das pessoas, de uma tentativa de impor a fé, de impor aquilo que você acredita para outra pessoa. Nós ensinamos que a oração é um canal de comunicação com Deus. Independente da religião que temos, independente da classe social que fazemos parte, a oração ela precisa estar presente. Podemos confiar nos pais, podemos confiar nos professores, mas precisamos confiar em Deus, acima de tudo. E na escola adventista, muitos alunos que nunca ouviram falar sobre esse canal de comunicação têm essa oportunidade de saber sobre isso. Sabe, o impacto maior da oração é realmente tornar Deus real, porque quando você tem somente Deus na Bíblia, muita gente às vezes tem, vamos dizer para a pessoa que lê a Bíblia, que estuda, tem muitas pessoas que nem conhecem a Bíblia, mas a pessoa que conhece a Bíblia,
a pessoa que lê a Bíblia, mas ele nunca responde, Deus é o Deus somente da Bíblia. Mas quando você tem esse contato com Deus e você responde pela oração, o Deus da Bíblia passa a ser o teu Deus também. Passa a ser o seu Deus. Ele passa a ser pessoal, ele passa a ser real. Uma criança, quando ela aprende a orar nessa forma de diálogo com Deus, ela vai ver que Deus é real. Né? E é o que, por exemplo, a minha experiência, às vezes alguns amigos dizem, mas Deus é só uma ideia. Diz, não, a ideia é para você, que nunca se relacionou com Ele. Para mim, Deus é fato, porque eu experimentei. Ele é real, Ele se tornou presente na minha vida, Ele é uma realidade que eu experimentei várias vezes. Olha, eu nasci numa família cristã e desde pequenininho fui ensinado a orar. A gente vai aprendendo como criança, a falar aquelas coisinhas mais simples para Deus, do jeito que sabe, do jeito que pode. Essas são as minhas primeiras lembranças, aprendendo a orar para dormir, aprendendo a orar para acordar, aprendendo a orar na hora de comer. São os momentos assim que a gente sabe que não podem passar sem uma oração. Depois eu fui ensinado a orar nos momentos difíceis, chegava a hora de uma prova na escola, quando eu tinha um problema com um amigo e parece que o mundo desabava. E naquele momento eu precisava de socorro e meus pais nem sempre estavam por perto. Então eu fui sendo ensinado a, nesses momentos, buscar Deus. Silêncio, quieto, ninguém precisava saber, mas Deus iria me socorrer, Ele iria me ajudar naquele momento. Foram nestas situações e com os meus pais que eu tive as primeiras lições sobre a oração. E é claro que a gente vai crescendo e esses conceitos vão crescendo com a gente. Depois as situações são muito mais complexas e as nossas orações também são mais complexas, mas a sementinha foi colocada quando eu era pequeno. Eu conheci uma criança que foi uma experiência interessantíssima, assim. Eu espero que isso, eu creio que na vida dela foi um negócio marcante. Ela tinha um palitozinho, tipo assim, né? Que era um palitozinho branquinho, todo bonitinho, botão dourado, ele gostava muito daquilo, etc. Né? E um dia caiu uma sujeirinha naquele paletó, ele lavou sem falar para a mãe. E por acaso, da maneira como ele lavou, saiu tinta dos botões e manchou o paletó. Né? E manchou o paletó que ele mais gostava. E essa é uma história verdadeira, que eu conheci a história, a pessoa que aconteceu isso. Aí a mãe tentou de todas as maneiras limpar esse paletó, né? E não conseguia. E ela falou assim, agora filho, o seu paletó ali, você não vai conseguir mais usar esse paletózinho para no caso ele usava para ir para a igreja, né? Daí uma hora, um dia lá depois, ele voltou, mas foi logo em seguida, e eu disse, mãe, tá limpo. Tá limpo assim, mas como assim? Ele falou assim, não, tá aqui. Eu falei assim, mas como que aconteceu isso? Realmente o paletó estava limpo, e eu conheço esse paletózinho. Depois, vi quando estava manchado e vi depois. Ele falou assim, e ela insistiu com ele, ele não queria falar. Ele estava, não vou falar. Aí ela insistiu tanto que ele falou assim, eu pensei assim, qual que é mais simples? Né? Lavar o paletó lá na máquina com produto ou orar a Deus para que ele possa resolver o paletózinho? Então, eu coloquei o paletózinho na cadeira e disse, Senhor Deus, limpa meu paletó, limpa, e ele limpou. Acabou. E o paletó ficou limpo. Realmente uma coisa assim, para essa criança, a fé dele, a experiência dele com Deus, né? E tornar Deus realidade, até para pequenas coisinhas que às vezes para a gente seria meio significante, mas para Deus nada é significante na vida das pessoas. Diz o rabino Abraham Joshua Heschel que Deus não fica sozinho quando é descartado pelo homem. É o homem quem fica. Segundo ele, evitar constantemente a oração é forçar a fenda da distância entre Deus e o homem, que pode tornar-se, por fim, um abismo. Por isso, a oração é uma lição a ser continuamente praticada pelo aprendiz e pelo professor. O professor ele pode incentivar o aluno a entender como a oração é benéfica. Primeiro, se ele vive uma vida de oração, se ele acredita no que ele faz. Se ele sente que a oração é parte fundamental da vida dele. E se, acima de tudo, os alunos percebem que o professor também se desenvolve, também cresce, também amadurece. O aluno ele enxerga o professor como um extrato pronto já, né? Alguém que já alcançou um certo nível. Agora, se o aluno percebe que o professor também se desenvolve, que o professor também aprende, e que um professor que ora
e que tem suas orações atendidas e que cresce espiritualmente por causa da oração, eu acho que esse é o maior incentivo que o aluno pode ter para encarar a oração como parte fundamental da sua vida. Eu vou lhe dizer uma coisa, o professor só tem a oração como parte do dia a dia da escola se ele tem a oração como parte do seu próprio dia a dia. Professores que não oram em casa, professores que não têm tempo para comunhão com Deus, eles nem vão lembrar de oração dentro da escola. Isso não faz parte da prioridade nem da vida deles. Agora, o professor que ora, que confia, que apresenta a Deus as suas angústias, porque o professor tem angústias, com domínio de sala de aula, com conteúdo que não foi apresentado talvez como ele gostaria, quando ele está acostumado a levar suas angústias a Deus, ele está acostumado a orar, e ele vai passar isso para os alunos de forma muito natural. E não só com os alunos. Eu acho que a oração envolve a família dos alunos, que é o maior campo missionário que nós temos. As famílias precisam de salvação. Então, quando a escola dedica um tempo para a oração, seja em sala de aula, seja antes de uma palestra, de um evento coletivo, ou até mesmo quando o professor, os coordenadores, os diretores incentivam que o aluno ore individualmente em sua casa, um ambiente privado, a escola está definindo o que é prioridade na educação. Então, uma escola que ora não é uma escola que acredita que a educação é um acúmulo de saberes ou uma reunião de conjuntos de saber fazer. É a escola que está dizendo, olha, para nós é importante entender o sentido da vida. Nós oramos porque para nós é importante entender o que é prioridade e o que não é. E entender a si mesmo, entender ao outro, aos olhos de Deus, isso é importante para a escola. E é por isso que ela se dirige a um ser superior em oração. A real questão da oração como busca de uma conexão entre o homem e Deus transcende as palavras, o ritual, a forma da prece. O humano só se comunica com o divino porque o divino se comunica com o humano. E por isso, o extraordinário neste diálogo não está no fato do ser humano falar com Deus, mas sim no fato de Deus ouvir o homem. O meu pai, ele tá doente, tá procurando emprego. Eu quero que ele faça um bom trabalho. Você acha legal fazer oração? Por quê? Porque assim a oração funciona.